Então, a psicologia do voto. Psicologia do voto. Primeiro ponto que eu quero analisar, motivação do voto, é o voto realista. O voto realista é o voto dado por uma pessoa que analisa os dados, que analisa os fatos, que analisa a situação de um modo isento, de um modo extremamente neutro. Analisa o candidato, analisa a proposta, analisa uma série de fatores. E essa pessoa bastante neutra, bastante autêntica, ela tem a condição de escolher o melhor. Mas em base aos dados, em base aos fatos, em base aos projetos, em base a todo um histórico de coisas. Então esse é o voto realista. A maioria das pessoas autênticas, verdadeiras de fato, segundo a regra da natureza, são votos realistas. E essas pessoas não votam simplesmente para um partido ou por um partido. Elas votam de acordo com a pessoa e com o projeto daquela pessoa. Mas repito aqui, o voto realista que deveríamos rumar gradativamente a todos votarem de um modo realista, que é quase utópico, é um voto, não é só um voto consciente. Porque essa história de um voto consciente é um pouco balela. É um voto com dados, com fatos, com confronto, dentro daquilo que é possível a percepção da pessoa, com a sua verdade, com a sua honestidade, fazer uma ótima escolha. Então, esse é o voto que nós desejamos que ele se amplie cada vez mais no nosso mundo sociopolítico. O segundo tipo de voto, o segundo tipo de motivação para votar, são dados que não é difícil de entender, é o voto ideológico. O voto ideológico é um voto de uma pessoa que tem uma ideologia enraizada, geralmente fixa, imutável, arraigada na pessoa. E não importa o candidato, não importa o programa, não importam os dados, ela vota naquela situação ideológica. Então, o voto ideológico, quanto mais extremado ele é, menos a pessoa quer ver confronto de dados. Ela não escuta a outra parte, ela não quer ver, ela não quer saber. Está de tal modo determinada, convicta e absolutista, que ela não muda de posição. Nós conhecemos isso, certo, gente? Então, veja, não é o voto realista que se olha o dado, se confronta a personalidade do candidato, se confronta o programa, se confronta o histórico da pessoa e se vê a melhor alternativa, não. O voto ideológico é um voto pré-determinado. Posso dizer com tranquilidade que para muitos que são envoltos nesse mundo ideológico, se você colocar Deus ou o diabo naquele lugar, eles votam do mesmo jeito. Pode colocar quem você quiser. É o diabo, mas a minha ideologia esse é o meu candidato. Se tu trocar esse candidato, eles vão votar. A maioria funciona assim nesse voto ideológico. E infelizmente, gente, infelizmente, e não é forçar a barra dizendo aqui, infelizmente o número de votantes, não só brasileiro, que vota dentro de um prisma de ideologia fixa, rígida, de uma mentalidade fechada, é enorme, certo? Então, o que nós podemos esperar de votantes que emitem, que depositam esse tipo de voto? Que julgamento eles fazem, que avaliação eles fazem? Nada, certo? E não é invenção minha, é fácil confrontar isso. Bom, na verdade um voto de extremo arrastão mental e emocional, certo? E o terceiro item de voto que eu coloco aqui, que eu quero fazer uma análise bem interessante, é o voto emocional. O voto emocional. E aqui ele é um pouco diferente do voto ideológico. Porque o voto emocional é um voto que a pessoa, pelo seu estado emocional, pelo seu mundo interno, pela sua organização inconsciente, pela sua organização subconsciente, ela se identifica a um personagem, certo? E aqui vai ser esclarecido algumas coisas interessantes em termos bem rápidos.
Por exemplo, por que um empresário vencedor, normalmente ele escolhe para parceiro, para amigo, para negócio, um outro empresário vencedor? Certo? Se o empresário fosse mal intencionado, fosse realmente um falcatrua, quem que ele escolhe? E aqui vamos colocar um outro dado, por exemplo, porque no primeiro são dois elementos do voto emocional. Primeiro é o voto por identificação. Eu me identifico, certo? Naquele personagem, naquele candidato, naquele político ou naquele programa, certo? Agora observe um detalhe, quando você vai ver um filme no cinema, ou atualmente nesses nossos instrumentos que nós temos, Netflix e Companhia Limitada, quando você vai ver um filme, tem cenas que te tocam e que tu te identifica, que tu torce, que você sofre por aquela cena. E tem cenas que você odeia, que você detesta, que você abomina, certo? Então o que é? Isso é identificação. Eu me identifico com aquela situação porque dentro eu tenho algo igual, certo? Me identifico com aquele personagem do cinema, com aquele personagem político, porque eu tenho algo igual dentro, que eu não conheço, que eu não conscientizo. Então eu faço uma sintonia de torcida, de prazer, de palmas, porque dentro eu sou igual. Ou desejo ser aquilo que ele me apresenta. Agora, se você se identifica com uma pessoa que é perversa, com uma pessoa que é, digamos, do crime, com uma pessoa que é ladra, tu te identifica e você torce, certo? Então, o voto emocional é um voto parecido com o voto ideológico, que existe uma identificação. Portanto, eu elejo aquilo que me identifica. Mas não é um voto confrontado, não é um voto analisado, não é dados, não é projeto, não é nada. É identificação, certo? Isso a nossa psicanálise nos dá de bandeja essas coisas. Nossa psicologia avançada nos mostra a precisão que existe quando a pessoa se identifica com a outra, certo? Porém, não é que se identifique com a aparência externa, porque digamos que no externo uma pessoa pode ser vestida de santo, mas o que ela tem dentro que se esconde dentro dela? E o segundo aspecto do voto emocional é uma contestação de agressividade, de revolta, de abominação. Então, por exemplo, a pessoa tem um candidato X que ela o abomina, que ela o odeia, que ela não o suporta. Veja bem um fato, muitas vezes o filho odeia o pai, ou odeia a mãe. A filha odeia o pai, odeia a mãe, se odeia o marido, odeia a esposa, mas quando tu for ver aquela pessoa, ela não tem aqueles dados que justifiquem o ódio da pessoa, nem a agressividade, nem a repugnância, mas ela odeia, ela detesta. Por que ela detesta? Porque ela carrega algo dentro, que eu posso dizer como um psicoterapeuta de 40 anos, que é muito parecido, e que ela não conscientiza, não admite e esconde. Então, atento nas pessoas que tanto acusam ou atacam, seja no mundo social, no mundo empresarial, no mundo familiar. Por que aquela situação agride tanto? Certo? Podemos falar que dentro existem traumas, que dentro existem mágoas, que dentro existem muitas coisas. Mas existe algo que eu não suporto, porque eu sofri um problema, portanto, um detalhe daquela situação me desencadeia ao todo, e eu não suporto. Então, o voto emocional que eu coloquei aqui, são votos que se cunham desses dois lados. Uma identificação, eu escolho aquilo que eu me identifico, enquanto que o voto realista, existe uma identidade muito mais autêntica, muito mais sadia, muito mais flexível, elástica, onde eu posso variar muito a minha avaliação. No voto emocional, não. O voto emocional ele é rígido, ele é estático, ele é dificilmente mutável,
certo? Então existe o voto emocional nesses dois sentidos. E agora tem dois tipos de voto que eu quero analisar com vocês, que é um fato real. Eu coloquei aqui como um voto imoral. Imoral. O que eu quero dizer com o voto imoral? Não é novidade nenhuma e não é de hoje, de muito e muito tempo que se compra os votos. Nós sabemos, em cada município, certo? Antes da eleição, ou na noite que antecede, ou a noite anterior, sobretudo nas periferias, rola de casa em casa a oferta, o envelope, tantas coisas. E vocês sabem, talvez não precisa nem eu dizer, quão grande é o número de pessoas que vendem o seu voto 2, 3 ou 4 vezes. Não sei para quem eles votam, certo? Esse é um fato. Isso é simples, ok? Isso acontece em tudo quanto é canto. Então, isso eu chamo de um voto imoral. Porque você não tem nenhuma ética, você não tem nenhum compromisso com a sociedade, nenhum compromisso com a verdade, nenhum compromisso com você mesmo, certo? E podemos, de um certo modo, dar um certo desconto a essas pessoas, justificando de muitos modos, que tem a pobreza, que tem isso, que tem aquilo, mas existem milhares de pobres que não são imorais. Então é um voto imoral, certo? E observem que agora, nessa eleição, que eu não quero, na verdade, teve 2 episódios, quiserem se informar, se informem, mas eu não vou ir além do que enunciar o fato, onde estava sendo carregado um caminhão de dinheiro, sacado do banco, um caminhão de dinheiro, um dia antes da eleição, para, durante a noite, através de um exército de pessoas escalado, distribuí-lo, um caminhão. Então, o voto imoral, certo? Porque, vejam, essa é a nossa sociedade. Não podemos, digamos, a sociedade é este fato. Deixa eu colocar o último elemento que eu faço um comentário sobre a sociedade, que é o último tipo de voto que eu elenquei aqui, o voto da ignorância, o voto do desconhecimento. Esse é um voto diferente. Existe um exército de pessoas que não conhecem, que não sabem, que não tem noção, que não tem informação, que não sabem nem sequer os termos das coisas, certo? E não são esses votos vendidos que eu falei, os votos imorais. É um contingente enorme de pessoas que não sabem, que têm o dever de votar e que até fazem um esforço, talvez, certamente, para votar bem, mas não tem conhecimento, não tem informação, não tem o mínimo de dados. E como nós sabemos que no nosso universo político existem os bons políticos, os bons candidatos, existem os perversos, existem os maldosos, existem os oportunistas, existe tudo. Então, esta pessoa que eu cunho como voto de desconhecimento, de ignorância, eles podem tentar fazer o melhor. São talvez mais facilmente aliciados, porque quando tem uma informação um tanto unilateral e maciçamente colocada, bem, eles vão acreditar em quê? Naquilo que estão ouvindo, com o pouco de compreensão que eles têm. Porque não vamos entrar no mérito por que estão nessa situação, porque temos toda uma sociedade a ser analisada, que não é o caso aqui. Mas esse voto do desconhecimento ou da ignorância, ignoto é aquele que não conhece, é uma soma enorme de pessoas dos mais variados países do mundo e que são os votos mais manejáveis através da informação falsa ou mentirosa ou a informação que convém a um lado ou ao outro lado, certo? Então, você observa, eu citei só essas cinco categorias de votos, psicologia do voto, certo? Nós estamos, na verdade, num universo
onde quem é eleito por essa conjuntura e muito mais. Depois falar de democracia, gente, falar de justiça, falar de verdade é um pouco complicado, certo? Vivemos nessa sociedade. Portanto, a sociedade que ali está, onde nós estamos, nós somos sociedades responsáveis, tanto quanto qualquer cidadão. Sociedade, quando um político assume um posto, ele deveria ter no mínimo de lisura, de autenticidade, para gestir todo esse universo social da melhor maneira possível. Porque existe o ladrão, existe o delinquente, existe o drogado, existe o perverso, existe o oportunista, existe o preguiçoso, existe o honesto, existe o maravilhoso, existe o trabalhador, existe tudo. E esta é a sociedade que um político vai gerir. O estadista, por exemplo, o verdadeiro estadista é um homem verdadeiro. É um homem que transcende todas as ideologias, transcende todos os partidos. Ele se linka a um partido para poder chegar lá. Mas lá no poder, ele faz o melhor possível para o todo. E essa é a arte da política. Fazer o melhor possível dentro da conjuntura que está posta. Mas se houver desonestidade, se houver maldade, se houver falta de caráter, é impossível. E infelizmente, posso dizer aqui tranquilamente, porque os fatos comprovam, vivemos numa classe política que dói na alma, dói no coração. É uma coisa desastrosa, certo? Onde a última coisa que conta é a causa humana, é o indivíduo humano, é a comunidade humana, certo? A única coisa que conta, a última coisa que conta é isso aqui. Quando na verdade um estadista, um verdadeiro político, ele pondera dentro do que está posto o que mais salva, o que mais ajuda, o que mais viabiliza, o que mais encaminha, o que mais harmoniza. Porque a sociedade é um organismo que deveria ser sadio e ele está, infelizmente, não de hoje e não só brasileira, profundamente adoecido. Se olharmos na história da humanidade, nós vamos encontrar doenças há milênios, certo? E perdemos de vista quando que tivemos uma classe realmente sadia. O Império Romano foi um exemplo de muitas coisas. A antiga Grécia, na sua democracia, é exemplo de muitas coisas, certo? Mas nós estamos lidando com isso aqui. Portanto, a psicologia do voto é esta. Ao menos é também esta que eu coloquei, certo? Qual é o nosso dever, o nosso trabalho perante a sociedade onde nós vivemos? É nos tornar cada vez mais autênticos, cada vez mais responsáveis, cada vez mais caráter, cada vez mais verdadeiros e ajudar a acordar os outros com o nosso trabalho, com o nosso ensino, com a nossa colaboração para que eles também possam aceder a um padrão mais elevado de percepção de conhecimento e de consciência. Esse é um papel eminente dos políticos, mas é um papel dos professores, dos advogados, dos psicólogos, dos psicanalistas, de toda a comunidade social que nós vivemos, certo? O nosso dever não é simplesmente salvar o nosso umbigo e olhar para nós mesmos. O nosso dever como seres humanos é salvar a nós mesmos e ajudar a salvar todos os outros. Esse é o exército da humanidade, certo? E dito isto, gente, se quiserem fazer alguma pequena pergunta, faça, porque eu tinha até a ideia de fazer um trabalho bem mais longo, mas eu encerro aqui, acho que foi dado um recado, porque o que está acontecendo nesta noite e amanhã é infinitamente superior e mais do que eu estou falando aqui. Esse é só um grãozinho de areia, tá, gente?